apresentação da discente Marielle Marcos Santos, que vai nos apresentar uma abordagem preditiva para nonogramas, simulação de raciocínio humano na resolução de nonogramas com machine learning e estruturas em grafos. Marielle, você inicia agora, você tem de 10 até 15 minutos. Pode iniciar. Boa tarde a todos, meu nome é Marielle Marcos Santos, eu fui orientada pela professora mestre Lia Martins e o meu trabalho é intitulado Uma abordagem preditiva para nonogramas, a simulação do raciocínio humano na resolução de nonogramas com machine learning e estrutura de grafos. Nonogramas eles são jogos de lógica japoneses que são baseados em grades e no preenchimento dessas grades a partir de pistas numéricas que estão nas margens dos nonogramas. A sua resolução, apesar de ser relativamente fácil do ponto de vista do ser humano, que utiliza a identificação de padrões, que utiliza a aplicação de regras, quando se tenta fazer essa resolução de forma automática, ela se torna um problema computacionalmente complexo, tendo em vista que a sua resolução e a sua verificação de encontrar a solução e a verificação de unicidade dessa solução são considerados problemas NP completos. E esse trabalho busca fazer a unificação de um modelo de machine learning com uma estrutura de grafos, respectivamente, para a previsão de jogadas e para a estrutura de validação dos grafos. Atualmente, as abordagens do estado da arte, elas fazem a resolução desse monograma através de algoritmos determinísticos ou da reversão de soluções conhecidas. Isso significa que eles pegam a resolução de monogramas já conhecidos, já feitos anteriormente, e a partir daí estudam como fazer isso de forma regressiva. Dessa forma, essa instância consegue fazer um bom trabalho na situação de monogramas relativamente mais simples, mas justamente pelo monograma ser classificado como um problema NP completo, quando essas estruturas ficam maiores, se torna ainda mais complexo e o tempo e o consumo de memória aumentam exponencialmente com a ocupação dessa solução. A proposta desse trabalho é justamente de combinar o machine learning com a previsão de jogadas, análise preditiva, com a teoria dos grafos para fazer a parte de validação estrutural e organização das regras do monograma, visando fazer uma validação o mais próxima possível da simulação do raciocínio humano. Para isso, no final, serão testadas abordagens em comparação com modelos tradicionais, utilizando a avaliação da acurácia, que é a taxa de acerto do modelo em si, o número de etapas, se houve ou não uma redução, e, por fim, a coerência lógica das soluções, ou a aderência às regras. O objetivo geral desse trabalho, então, é justamente fazer o desenvolvimento desse modelo computacional híbrido, utilizando, novamente, a machine learning para fazer a previsão das jogadas e os grafos para fazer a validação das regras e a aderência das limitações, condições do monograma. Dentre os objetivos específicos, nós temos primeiramente investigação e análise formal dos princípios do monograma, incluindo a complexidade computacional e fazendo a sua classificação. Em seguida, nós temos a seleção e a justificativa dos algoritmos, tanto de aprendizado de máquina quanto da teoria dos grafos, para que seja orientado a fazer a integração de previsão e estrutura de validação. Em seguida, a implementação do modelo proposto, fazendo a integração das duas abordagens dos dois modelos e a fazer a análise das representações, das restrições. E, por fim, o teste e a avaliação do desempenho desse modelo em comparação com o modelo tradicional que utiliza somente machine learning. Para a fundamentação teórica desse trabalho é necessário compreender alguns fundamentos, como fundamentos de complexidade computacional, o jogo monograma, abordagens algorítmicas de machine learning e abordagens algorítmicas de grafos. A complexidade computacional ela é uma área que classifica os problemas com base no seu consumo de tempo, de energia, de memória do computador em relação ao aumento da entrada que o algoritmo recebe. Ele utiliza análise assintótica em notações representadas por notações de Big O, como, por exemplo, O em função de N, O em função de N ao quadrado, que é a função que, nesse sentido, representa a exponencialidade que o consumo de energia cresce em função de N ao quadrado, que é a nossa classificação. Nesse contexto, existem outras classes, mas entre elas eu vou destacar as classes P e P. A classe P são problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial,
e a classe NP são aquelas que os problemas podem ser verificados na sua solução de forma relativamente rápida. Um problema é considerado NP completo quando a sua verificação, apesar da sua verificação ser rápida, encontrar essa solução é um problema devido às múltiplas condições que devem ser cumpridas dentro desse sistema. E por isso, qualquer problema dentro da classe NP completa deve poder ser reduzido. Se conseguirmos encontrar uma forma de qualquer problema dentro da classe NP completa possa ser reduzido a tempo polinomial, também conseguiríamos encontrar qualquer outro problema do tipo NP completo. O monograma são puzzles lógicos desenvolvidos no Japão no final da década de 80, em que eles devem ser preenchidos através de blocos pretos que sigam as condições especificadas na margem. Números consecutivos indicam a quantidade de células consecutivas que devem ser preenchidas, e números que estão separados, eles indicam a quantidade de células que, apesar de consecutivas, devem ter pelo menos uma célula vazia entre si. Como, por exemplo, a linha 4, que tem 4 diretos, mas a linha 1 e 1 tem pelo menos uma célula vazia entre eles. Não unicamente uma, mas pelo menos uma. E computacionalmente falando, tanto a verificação da sua solução um problema completo, como também a verificação da sua unicidade. O monograma pode ter várias soluções e a verificação dessa unicidade também é um problema NP completo. O Machine Learning é um ramo da inteligência artificial que é voltado para a criação de sistemas que possam ser capazes de aprender sem que eles sejam necessariamente explicitamente programados para isso. E a aprendizagem ela foi realizada aqui com uma generalização de uma função baseada na entrada e na saída em um relacionamento buscando fazer uma minimização dos erros, como por exemplo entre o valor real e o valor previsto pelo modelo. O objetivo aqui então é construir modelos de previsão ou de decisões de classificações com base em padrões históricos que envolvem dentro disso 3 tipos diferentes que são abordados no próximo slide e envolvem dentre as suas estruturas a representação, que é o modelo em si, a avaliação, que é a avaliação do desempenho, a taxa de acerto, a acurácia, e a otimização, que é a melhor forma, a busca de tentar minimizar esse consumo computacional. Dentre os tipos de abordagem, nós temos o aprendizado supervisionado, que ele utiliza dados já modulados, ele recebe os dados de treinamento previamente classificados e ele é ideal para fazer, no caso dos monogramas, em caso de uma base que tenha padrões aprendidos. E dentro disso nós temos um subconjunto do aprendizado supervisionado, que é a análise preditiva, que é focada em antecipar as estruturas com base nos dados históricos. Também temos o aprendizado não supervisionado, que bem intuitivo, ele recebe um conjunto de treinamento de dados sem rótulos e o trabalho dele é justamente fazer essa identificação de padrões ocultos e o aprendizado por reforço, que aprende por tentativa e erro, buscando fazer a exploração daquele caminho que tem mais recompensa. Dentro dos algoritmos analisados nesse trabalho, nós temos o Decision Tree, ou árvore de decisão, que, muito como o seu nome, ele cria uma estrutura lógica de sim e não, fazendo com que ele seja muito bom, considerando principalmente monogramas menores, mas justamente pela sua binaridade, ele acaba pecando e tendo mais limitações em relação a monogramas maiores. O Carrier's Table, o Cavizinhos, ele é baseado na entrada das categorias, na média da entrada das categorias dos seus vizinhos, do conjunto de treinamento. E ele faz a busca das soluções com base em estados intermediários, principalmente. A Neural Networks, ou as redes neurais, elas têm um comportamento do cérebro humano utilizando camadas de neurônio artificial e que eles ajustam os pesos através da retropropagação. E dentre todos os algoritmos aqui, esse é o mais capaz de fazer a inferência de pensamentos complexos e não lineares, mas justamente por isso também é necessário uma estrutura a mais de validação para que não haja as alucinações chamadas no ramo de inteligência artificial. E por fim, o Random Forest, que ele é meio que um conjunto de várias árvores de decisão, que justamente por isso é mais robusto do que uma única árvore, mas ele acaba acontecendo o efeito contrário do que a árvore de decisão, em que ele se torna mais eficiente em puzzles
maiores. Dentro dos gráficos, os gráficos em si são estruturas compostas por vértices e arestas que representam conexões entre as entidades, e eles são utilizados muito para representação justamente de gráficos e problemas que podem ser simbolizados como um gráfico. Essas estruturas oferecem muita flexibilidade, principalmente eu vou abordar algoritmos de otimização de curso de caminhos. O que é um caminho gráfico? Um caminho gráfico nada mais é do que uma sequência de arestas que são conectadas e associadas, e tem um custo associado. E algoritmos de otimização de custo buscam fazer a minimização desse custo. Os gráficos de monograma, atualmente, eles são, no estado da arte no geral, eles são mais utilizados como forma de representação e de maneira simbólica, mas em todos os estudos ele é utilizado muito como um conceito, como uma representação, e é identificado no estado da arte justamente pela falta de aplicação realmente desses monogramas para fazer a validação das estruturas. Alguns algoritmos de otimização de curso, temos o Dragonforge, que utiliza pesos negativos. No caso dos monogramas, ele consideraria penalidades e evitaria ter penalidades. O Dijkstra, ele resolve caminhos com maiores pesos positivos, em que ele busca caminhos com maior recompensa, e o A-Star, ele faz uma busca heurística combinada com o custo acumulado até a resolução, tentando fazer uma redução na busca por estados irrelevantes. Todos esses algoritmos abordados, tanto de machine learning quanto de gráficos, eles têm as suas limitações e vantagens que serão mais exploradas e debatidas ao longo do trabalho. E a sua definição dependerá dos critérios de organização dentro de cada um dos monogramas. A metodologia utilizada para essa pesquisa foi de natureza básica e teve um enfoque misto em estratégia computacional, buscando explorar mais a lacuna identificada. A população foi por monogramas variados e a amostragem foi feita uma probabilística, significa que foram selecionados monogramas que têm diversos níveis de complexidade, de tamanhos, e os instrumentos de coleta foram artigos e bases públicas e repositórios gerados atualmente. A operacionalização dessa metodologia se dará inicialmente pela modelagem formal do problema, se classificará as regras e restrições e fará a transformação dos gráficos para uma forma dos monogramas, para uma forma de gráfico que possa ser implementada pelo modelo, a coleta e tratamento dos gráficos, que será a seleção e a categorização dos puzzles, a implementação seguida, a implementação do modelo, tanto de algoritmos de machine learning quanto de gráficos, passando então para a integração dos dois algoritmos para fazer a avaliação da precisão e da validação dos dois. Temos a avaliação de acurácia, taxa de aceita, tempo, redução de etapas e a aderência às regras do monograma, fazendo a comparação com o método tradicional, que utiliza somente machine learning, com o método proposto aqui de híbrido de machine learning e gráficos. O cronograma seguido aqui foi baseado no ano de 2025, em que as etapas em verde são as etapas que já foram realizadas como estilo desse trabalho. As etapas em amarelo são aquelas que estão em andamento, como a apresentação aqui em banca, e as etapas em vermelho são as etapas que estão por fazer, que serão feitas a seguir. Os resultados esperados, então, principalmente a construção justamente desse modelo híbrido para combinar o modelo supervisionado dos gráficos para a resolução de cronogramas conforme baseado na simulação do raciocínio humano. E com isso espera-se que a validação entre a previsão e a validação estrutural auxilie nessa aproximação do raciocínio humano para a tomada de decisões, e a utilização dele possa evitar tentativas redundantes de acelerar a evolução. Essas são as minhas referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção.